Olá, o meu nome é Vitória Regina Valente e eu participei do PIBIC Fundação Araucária UniOeste. O título do meu trabalho é Os efeitos da amplitude térmica ambiente nas primeiras horas de concretagem nas propriedades do estado endurecido do concreto. Os autores desse trabalho, então, foram eu, Vitória Regina Valente, e a Bianca Larissa Bussi. A gente foi orientada pela professora Giovana Patrícia Gavo Yamada e nós fazemos parte do curso de Engenharia Civil da UniOeste, que faz parte do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas do campus de Cascavel, Paraná. Bom, então, o concreto de cimento Portland é utilizado na construção de paredes de concreto, que, de acordo com Mitidieri Filho, são elementos esbeltos e, devido a isso, a temperatura ambiente facilmente influencia a temperatura do interior das peças de concreto. Além disso, a respeito da influência da temperatura na resistência do concreto, Meta e Monteiro afirmam que a resistência à compressão do concreto é afetada por diversos fatores, dentre os quais está a temperatura de moldagem e cura do concreto, sendo que temperaturas mais baixas nas idades iniciais retardam as reações de hidratação do cimento, diminuindo assim as resistências iniciais. Também, nessa linha de raciocínio, Nagatan e Mustafa afirmam que altas temperaturas de cura aceleram as reações de hidratação do cimento, de forma que as resistências iniciais são maiores e as resistências em idades avançadas são menores, comparando-se com concretos curados a 20 graus Celsius. Nessa linha de raciocínio, uma empresa de concreto dosado em Central relatou problemas com a desforma de paredes de concreto ocorridos no dia 7 de junho de 2021 na cidade de Cascavel, Paraná, em que as peças de concreto não haviam atingido a resistência mínima para desforma de 3 megapascal em 14 horas de idade, que é o tempo que eles habitualmente realizam a desforma das paredes de concreto. Além disso, foi notado que nesse dia houve uma grande amplitude térmica e foi isso que motivou a realização desse estudo. Então, o objetivo principal desse trabalho é avaliar o efeito da variação da temperatura ambiente nas primeiras horas de cura do concreto nas suas propriedades do estado endurecido. E os objetivos específicos para isso é verificar o efeito da variação de temperatura ambiente em 2 diferentes ciclos de temperatura, nas primeiras 72 horas de cura do concreto, no desenvolvimento de resistência ao longo do tempo, utilizando para isso 2 traços de concreto distintos. E também comparar o desenvolvimento de resistência ao longo do tempo de concretos curados a 23 graus Celsius e concretos curados sob o efeito de variação de temperatura ambiente nas primeiras 72 horas de cura. Inicialmente, então, foi definido os ciclos de temperatura a serem utilizados. O ciclo 1 foi realizado com base em dados meteorológicos de Cascavel do dia 7 de junho de 2021. Que foi o dia que ocorreu o problema com a desforma. E o ciclo 2 foi realizado com base em dados do dia 30 de outubro de 2022, que foi um dia em que houve uma grande amplitude térmica na cidade de Cascavel. O ciclo 2, ele apresenta uma maior variação de temperatura do que o ciclo 1 e também atinge valores mais baixos de temperatura. Além disso, os ciclos foram pensados para ter uma duração de 24 horas, a fim de simular um dia por completo, e foram repetidos 3 vezes, totalizando então 72 horas. Depois da definição dos ciclos, foi definido os traços de concreto a serem utilizados, os quais foram fornecidos pela central dosadora de concreto e são traços comumente usados por eles na construção de paredes de concreto. Esses traços são de um concreto autoadensável com resistência característica aos 28 dias de 25 megapascal. O traço 1 é utilizado por eles em dias com temperaturas normais e o traço 2 em dias frios, por não possuir filler em sua composição e também apresentar um maior consumo de cimento. Então, foram realizados no total 4 concretos, variando o ciclo utilizado na cura e o traço de concreto, sendo que o concreto 1.1 foi realizado com o traço 1 ciclo 1, concreto 2.1 traço 2 ciclo 1, concreto 1.2 traço 1 e ciclo 2 e concreto 2.2 traço 2 e ciclo 2. Foi moldado, então, 24 corpos de prova cilíndrico de 10 por 20 para cada concreto realizado, dos quais 12 foram inseridos no interior de uma câmara climatizada, programada conforme o ciclo de variação de temperatura, e os outros 12 foram submetidos à cura a temperatura constante de 23 graus Celsius, como é possível ver ali na primeira e na segunda imagem. Além disso, foi inserido no interior de 2 corpos de prova da câmara termopares, a fim de monitorar a temperatura do concreto, e também um termopar no interior da câmara para monitorar a temperatura no interior dela. E esses termopares foram acoplados a um sistema de aquisição de dados.
Também foi mantido um recipiente com água no interior da câmara para manter a umidade do ar e não ser um fator que influencie nos resultados. Além disso, foi moldado um corpo de prova cilíndrico de 20 por 20 para um ensaio de verificação de pega, como é possível ver ali na terceira imagem. Esse corpo de prova foi mantido no interior da câmara até as 14 horas de idade, quando então foi retirado para início dos ensaios de resistência à penetração. Nessa tabela constam os resultados do ensaio de verificação de pega às 14 horas de idade. O início de pega é caracterizado quando a resistência à penetração é de 3,5 MPa. Então, analisando os resultados, a gente percebe que apenas o concreto 2.2 não havia iniciado a pega às 14 horas de idade. Portanto, o ensaio de penetração foi repetido nele cerca de 1 hora depois, e então constatou-se que ele teve seu início de pega nesse período. Além disso, o fim de pega é caracterizado pela resistência à penetração de 27,6 MPa. E analisando os resultados, percebe-se que nenhum concreto havia atingido o fim de pega. Isso significa que esses concretos ainda não haviam começado, que a resistência desses concretos ainda não havia começado a se desenvolver de forma significativa. Nesta figura aqui, constam os resultados do ensaio de resistência à compressão dos concretos curados a 23 graus Celsius e submetidos aos ciclos de temperatura. Então, analisando o requisito de 3 MPa às 14 horas de idade, a gente percebe que apenas os concretos curados a 23 graus Celsius o cumpriu. Já o requisito de 25 MPa aos 28 dias foi cumprido por todos os concretos. Além disso, comparando o concreto 1.1 e o 2.1, que foi submetidos ao mesmo ciclo de temperatura, a gente percebe que o traço 2 obteve melhor desempenho. E comparando o concreto 1.2 e 2.2, percebemos novamente que o traço 2 teve melhor desempenho. Isso pode ser justificado devido ao traço 2 ter sido desenvolvido para utilização em dias frios, e devido a isso apresentar um maior consumo de cimento e não apresentar filler em sua composição. O que também pode ser justificado através dos estudos de Minchin et al., em que os autores afirmam que concretos com maior consumo de cimento apresentam um maior desenvolvimento de resistência em qualquer temperatura, tanto em idades iniciais como em idades avançadas. Além disso, comparando as resistências iniciais de 14 e 24 horas dos concretos, percebe-se que os concretos submetidos ao ciclo 1 de temperatura apresentaram maiores valores de resistência inicial. Isso pode ser justificado devido a esse ciclo apresentar uma menor amplitude térmica e também não apresentar valores tão baixos de temperatura. Além disso, analisando ali os resultados obtidos dos concretos submetidos ao ciclo e curados a 23 graus, a gente percebe que até 7 dias de idade, os concretos curados a 23 graus Celsius apresentaram maiores valores de resistência. E já a partir de 7 dias, os concretos submetidos aos ciclos de temperatura passaram a apresentar maior valor de resistência. Isso pode ser justificado através dos estudos de Seconello e Tuxtjan, em que os autores comprovam que o desenvolvimento de resistência em concretos curados sob baixas temperaturas é mais lento e que a partir de certa idade eles apresentam maiores valores de resistência do que concretos curados à temperatura ambiente. Bom, então é possível concluir com esse estudo que variações de temperatura impactam negativamente a resistência inicial do concreto, sendo que quanto mais baixa a temperatura e maior a amplitude térmica, mais significativo é esse impacto. Além disso, a partir de 7 dias de idade, a variação de temperatura não apresentou um efeito desfavorável na resistência, sendo que em 28 dias as resistências foram maiores nos concretos submetidos aos ciclos de temperatura do que os curados a 23 graus Celsius. E por fim, a gente conclui que o traço do concreto influencia no seu comportamento sob as variações de temperatura, sendo que concretos com maior teor de cimento apresentam um melhor desempenho em temperaturas mais baixas. Para finalizar, então, eu gostaria de agradecer à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UniOeste pelo Programa de Iniciação Científica e também à Fundação Araucária pelo fomento à pesquisa através do fornecimento de bolsas. Muito obrigada!